Olá, amigos, irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa devocional. Hoje eu abordo o segundo instrumento que ajudou Paulo a levar o Evangelho. Já falamos das cadeias de Paulo e hoje vamos falar sobre os críticos de Paulo. Mas para tanto eu tomo Filipenses capítulo 1 e leio dos versículos 15 até o 19. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Desculpa. É difícil imaginar que alguém se opusesse a Paulo, mas era exatamente isso que alguns cristãos de Roma faziam. As igrejas da capital estavam divididas. Alguns grupos pregavam a Cristo com sinceridade, visando a salvação dos perdidos. Outros, porém, pregavam a Cristo por motivos escusos, procurando dificultar ainda mais a situação de Paulo. Estes últimos usavam o Evangelho como um meio de alcançar propósitos egoístas. É possível que tais indivíduos fizessem parte da ala legalista da igreja, contrária ao ministério de Paulo aos gentios e à sua ênfase sobre a graça de Deus. A inveja e a contenda andam juntas, da mesma forma que o amor e a unidade são inseparáveis. Paulo usa em Filipenses capítulo 1, versículo 15, um termo interessante, porfia, palavra que dá a ideia de polêmica, rivalidade, competição para receber o apoio de outros. O objetivo de Paulo era glorificar a Cristo e levar as pessoas a seguir ao Senhor. O objetivo de seus críticos era promover a si mesmos e granjear seguidores para si. Em vez de perguntarem: você já recebeu a Cristo como seu Salvador? Eles perguntavam: de que lado você está? Do nosso ou do de Paulo? Infelizmente, este tipo de politicagem religiosa ainda hoje existe, e quem a pratica precisa conscientizar-se de que apenas faz mal a si mesmo. Quem tem a mente firme vê os críticos como mais uma oportunidade de contribuir para o progresso do Evangelho. Como soldado fiel, Paulo sabia que estava incumbido da defesa do Evangelho. Era capaz de regozijar-se, não com os críticos egoístas, mas com o fato de que pregavam a Cristo. Não havia inveja alguma no coração de Paulo. Ele não se importava se alguns eram a favor dele e outros contra. Para ele, o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Em geral, é difícil aceitar críticas, especialmente quando passamos por situações difíceis, como era o caso de Paulo. De que maneira o apóstolo conseguiu regozijar-se mesmo em meio a tanta reprovação? Ele possuía a mente firme. O versículo 19 indica que Paulo esperava que sua causa fosse vitoriosa, pois ele disse: me redundará em libertação. Isso por causa das orações de seus amigos e da provisão do Espírito Santo de Deus. O termo grego traduzido por provisão possui um significado notável. Sempre que uma cidade grega organizava alguma festa especial, alguém precisava bancar cantores e dançarinos.
A doação precisava ser generosa, de modo que o termo adquiriu a conotação de suprir com generosidade e abundância. Paulo não estava dependendo dos próprios recursos escassos, mas sim dos recursos generosos de Deus ministrados pelo Espírito Santo. Bem, irmãos, eu vou encerrando por aqui, mas convido você a refletir sobre tudo que você ouviu nesta devocional. Mas eu faço uma pergunta. Como filhos de Deus, somos dependentes do nosso Pai. Todas as vezes em que atravessamos dificuldades e necessidades, podemos esperar com certeza a manifestação da provisão do Altíssimo. Paulo se regozijava em todas as situações. E você? Essa é a minha pergunta que deixo para você responder a si mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia muito abençoado. E até a próxima devocional, se Ele assim o permitir.